O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O Pé João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da temporada, vamos fazer aqui o episódio de rescaldo, como é a nossa panágio, às vezes com mais desenvolvimento, outras vezes com menos. Nós já colocamos agora, mesmo agora nas redes sociais, a pedir os vossos bitites, já sabemos que está aqui um bocadinho em cima da hora, mas também decidimos aqui, assim, rapidamente fazer o episódio de hoje e vamos começar a falar sobre isso. Pusemos como temas, e lendo o que eu coloquei, o que colocamos então nas redes sociais a pedir, vamos fazer o rescaldo da época colocando o melhor da época, a revelação, a desilusão, o melhor momento, o pior momento e o melhor gol. São assim os 6 bitites que estão aqui. Vou dar primazia ao Prata para fazermos este rescaldo de 2025-2026 e vamos começar por esta ordem, Prata, pelo melhor logo. Queres logo abrir o livro pelo melhor ou preferes ir do mais pequeno para o mais forte? Mais pequeno teria que ser o pior momento, ou a desilusão, e depois sim, começarem crescendo com a revelação, o melhor momento, o melhor golo e depois se calhar o melhor da época, não sei. Preferes esta parte? Começar Sim, pelo talvez. pior momento? Eu até, não, para não começar no momento mau, porque estamos até entusiasmados com o Karma que enfiou uma gaita gigantesca no cu do Sporting hoje à tarde, na forma de Torriense, mas é óbvio que sentimos que esta taça de Portugal, se fosse ganha pelo Sporting, estaria altamente manchada pelo extra futebol e portanto foi extremamente saboroso ver este desenrolar de acontecimentos. Não estava nada à espera, até já estava a jantar até descansado quando o telefone começou a borbulhar e tive que ligar para ver o que é que se estava a passar e de facto faltavam para aí 3 minutinhos, não é? Para o escândalo e deixou-me logo bem disposto, portanto não queria começar o episódio sem, assim, num tom de pegar logo nos piores momentos, portanto se calhar invertíamos e íamos logo aos melhores. Ok, muito bem. Então inverte aí e começa aí. De queres dar os parabéns ao David Bruno e ao Pité, que eu fiz questão de referir isso também aqui no post de divulgação. Não sei É se que ninguém existe mais estava algum. é que ninguém estava à espera, não é? Nós só fomos sabendo destas novidades todas à medida que sei lá, que os últimos 5 minutos foi o tempo de compensação, se foi aproximado do fim. É o Braga ir à Conference, é o Benfica ir a 6 jogos para chegar à fase de grupos, foi tudo aqui um culminar de surpresas. A única coisa que estragou foi o Sporting entrar direto na Champions. Foi a única coisa. Mas isso não foi cá, foi lá em Inglaterra em que aquilo está Foi. tudo. Quer dizer, a despedida do Guardiola não ajudou, o próprio Liverpool está em frangalhos e portanto, porque pelo que foi o campeonato, a conjugação de resultados que punha o Sporting na pré-eliminatória era perfeitamente possível, era para estar o City ganhar Sim, em mas casa estava o City. e o Liverpool também. Sim, é Era isso. isso. Era Nem uma normal. coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra aconteceu. Portanto, nem tudo foi mau hoje para o Sporting. Mas, de qualquer forma, porque o treinador vai entrar na época no estado em que vai, não é? Que se tivesse ali mais uma pré-eliminatória, se calhar ajudava. E até ajudava a possibilidade de sermos a única equipa nas Champions do próximo ano por causa da história da qualificação para o próximo Mundial de Clubes, que não. Acho que nunca chegamos a falar aqui, pois não? Acho que não. Provavelmente não. Não, mas pronto, é que, investiguem. Mas só contam o desempenho na Champions, não contam o desempenho na Liga Europa, e como tal o Sporting e o Benfica tiveram 2 anos a pontuar com o Porto a pontuar 0. Não é? É óbvio que nos próximos 2 anos, se tivesse só o Porto a pontuar no próximo ano, poderia ajudar.
Mas não sei se ajuda muito porque no ano a seguir vão outra vez as 3, provavelmente, não é? Portanto, é quase impossível o Porto ir ao próximo Mundial de Clubes por causa destes 2 anos fora da Champions. Mas se fosse para ajudar era o Sporting ou o Benfica irem à pré-eliminatória e não passarem. Mas pronto. Esquecendo isso, até porque o Mundial de Clubes ninguém sabe como é que vai ser, se vai ser, portanto aquilo não vai Eu dar acho muitas que, voltas. mas estás a dizer que não vai haver continuidade no Mundial de Clubes? Não, dizem que sim, não é? Mas aquilo está sempre muito no ar, mesmo o último Mundial de o primeiro Mundial de Clubes, aquilo a meses da competição, ainda não sabias bem como é que aquilo ia ser, pelo menos em termos de prémios de jogo, e caralho, aquilo é assim um bocado complicado. Não sei, mas acho que a ideia agora será sempre fazer como antecâmara do Mundial, quer em termos de preparação dos estádios, quer em termos de organização, para o que se segue no ano seguinte. Sendo essa a ideia, acho que está bem pensada, não é? E portanto será uma questão de maximizar as coisas, não é? Portanto, vamos ser nós no próximo Mundial, não é? Portugal, Marrocos e Espanha, ou não? Em Não é? princípio Portanto, sim. à Se partida do for o Mundial de Mundial de Clubes Clubes há de também ser por aqui também. ainda podemos entrar por aí, não é? Como, sei lá, como o Miami entrou assim à última da hora, coisas do género. Sim. Se formos uns Eu não sei se isso está previsto, mas Também não, é estou só a possível. especular. Mas se a Porque ideia é depois, essa, sim, mas tínhamos de escolher entre Portugal, Espanha e Marrocos, não é? certo, sim. É um clube, entra um clube de cada país. Não parece fácil, pronto. Mais vale esquecer isso. Agora, ia pegar pelos melhores momentos, não é? Sim, logo começar pelo melhor, disseste tu, mas sim, pode ser os melhores Eu momentos. vou começar, eu tenho 3. Vocês não têm 3, pois não? Temos. Para Vais ver cada. que sim. Só Depois 3. começares a falar. Opa, eu tenho em terceiro lugar, tenho a vitória em Braga. Que eu não estive lá, vocês estiveram. Uhum. Que foi na altura em que era preciso dar a estocada final, quando já tínhamos falhado algumas vezes, nomeadamente em O casa com o Sporting e no Sporting, Benfica. em Alvalade, não é? Mal sabíamos nós que depois íamos também falhar uma estocada em casa com o Famalicão, mas naquela altura parecia claramente o último grande obstáculo a ultrapassar e ainda por cima da forma que foi uma arbitragem extremamente hostil, com o Braga a meter-se na frente já na segunda parte com um penalti daqueles que conseguimos discernir se tivermos com olhinhos com uma câmara virada para a área, conseguimos discernir aí uns 7 ou 8 por cada parte, nem digo por cada jogo. E portanto a forma como conseguimos dar a volta, na altura foram os golos do William e o do Fofana. Acho que logo aí está para mim a terceira o terceiro momento do jogo. Acho que o primeiro vocês adivinham facilmente, não sei se querem tentar. Não, eu quero comentar esse terceiro porque esse vai ser o meu primeiro. Porque, pelas razões que tu já disseste, não é? Ou seja, pelas características do jogo, porque acho que naquele momento estávamos numa segunda parte, o golo surge tipo aos 60 minutos, de penalti, daquela forma, que poderiam surgir, como eu acabo de dizer, 1000 vezes, e termos tido a capacidade de dar a volta, acho que foi mesmo aquela vitória. Claro que lá está, vais ver cada jogo, podíamos ter mandado para baixo, nos a seguir, etc. Mas essa vitória, para mim, eu saí de lá, né, com a sensação de que, e disse isso, e a minha filha estava sempre a dizer para calar-me, etc. Mas eu, não, hoje ganhamos o campeonato. Fiquei mesmo com essa sensação pela questão da reviravolta. Logicamente que é um momento, e depois tivemos vários momentos, tivemos aí o Famalicão que podíamos ter coisado, não sei o que mais, e há algumas dúvidas que surgiram. Mas essa vitória, de facto, a escolher uma das vitórias, se formos pelos momentos, pelas vitórias, é essa que vai para o meu primeiro lugar. Portanto, fica já a minha nota relativamente a essa vitória aqui em Braga. E não sei se queres continuar agora com o segundo, ou queres Mas dizer isto alguma é aqueles coisa? momentos foi aqueles que acabam por ser determinantes para o desfecho final, ou aqueles que nós gostamos mesmo, não sei.
Nós É preparámos o que isto tu tão bem. quiseres. Mas É vamos o deixar o que Prata falar depois tu é o que emendas. é o que tu quiseres, bebê. Mas pronto, estava a dizer, se for por Pode jogos, ser, podes este escolher, era o meu primeiro. podes escolher o nosso abraço ternurento depois do golo do Fofana com o Famalicão. Por É o que, exemplo, é o que tu estava quiseres. estava aqui na minha lista, mas esse só por teres dito já, olha, já vai ser arriscado. Não, mas o do Braga por acaso não vou considerar. Nenhum dos Tudo bem. três. Ah, que bom. Prata, continua Então lá. eu vou para o meu segundo e depois vocês dizem. E eu tive na dúvida aqui no segundo porque eu queria um momento que representasse aquela, que representasse aquela estratégia de rotação e de jogar com o plantel todo e ter um plantel capaz de dar facilmente 18, 17 titulares. E eu tenho aqui, lembrei-me logo do jogo em Stuttgart. Podia-me lembrar do jogo fora para a Taça com o Sporting, em que também fizemos uma rotação desse nível, mas aí o resultado não foi tão bom e acabou por evitar a nossa eliminação da Taça. Portanto, iria para o de Stuttgart, que aí o resultado foi bom e acho que o desfecho do campeonato alemão e até a final da taça nem tanto, mas demonstraram claramente que o Stuttgart era a equipa mais complicada era uma equipa das mais complicadas que as equipas portuguesas enfrentaram nas Champions, nas competições europeias este ano, inclusive equipas de Champions. Poucas equipas de Champions eram mais complicadas que aquele Stuttgart naquela altura e conseguimos ganhar-lhes com uma equipa, vamos chamar-lhe alternativa, mas não é alternativa, conseguimos ganhar com o plantel todo, conseguimos manter, mas lembrei-me que esse não foi provavelmente o primeiro jogo em que essa estratégia começou a ser desenhada e eu acho que temos que ir mais atrás e também com isso relembrar até um bocadinho com o que é que tivemos que lidar e até porque é que este campeonato, o 31º, foi tão saboroso no final e tinha que recordar aos nossos ouvintes o episódio das festas de Arouca, que não sei se estão recordados até vocês. Não estão, pois não. Pronto, é óbvio Tivemos que jogar lá, não é? Por causa das festas de exatamente. Aroca, não pôde ser adiado, não é? O jogo não Não, pôde não ser, não pôde ser disputado. domingo, ou seja, É. nós jogamos quinta-feira na Áustria com o Red Bull Salzburgo e depois não nos deixaram jogar no domingo porque a Presidente da Câmara de Arouca, conhecida benfiquista, insistiu que não podia ser o jogo, não podia ser, apesar dessa limitação não ter sido introduzida nos critérios, nos vários critérios de sorteio que são até alguns critérios deste género que são introduzidos para depois condicionar o sorteio. Isto não foi introduzido, só foi à última da hora levantado por uma questão de segurança e tudo mais, que o jogo não podia ser no domingo. O que é que fez? Fez com que jogássemos na segunda e depois na quinta-feira com problemas claros de recuperação. E o que aconteceu nessa altura é que o jogo com o Arouca ganhamos 4-0, apesar da E expulsão do Martim é Fernandes no isso. início da O segunda Martim parte. fez a autogestão dessa rotação, etc. O próprio fez Exatamente. descansar-se um bocadinho. Mas na quinta-feira seguinte, já tínhamos tido algumas alterações no jogo com o Salzburgo, mas com o Estrela Vermelha, eu vou recordar só, Mora o, à ponta de lança. vou só recordar o 11 portanto, Martim Fernandes, Bednarek, Prepich, Zaidu, Rosário, Stefano Eustáquio, Rodrigo Mora, William Gomes, Denis Gul e Angela Alarcón, que foi titular neste jogo. Foi a primeira vez que realmente rodamos a equipa desta forma, julgo eu, e portanto e funcionou, entramos logo a ganhar com o penalti do William. E já perto do final, muito perto do final, ali um contra-ataque, o Mora marcou o golo da vitória. E eu queria
deixar este jogo com uma representação de duas coisas. Primeiro, voltar a pôr o foco de que este foi um campeonato em que jogamos jogamos com o plantel mesmo, conseguimos gerir o plantel de tal forma que eu diria que chegamos ao final do campeonato, poucos serão os jogadores que se podem queixar, já sabemos que eles são egocêntricos, querem ter muito mais minutos, mas pá, não se podem queixar de nada, todos eles tiveram oportunidades que sobra para mostrarem o seu futebol e isso é um dos grandes méritos da gestão do Farioli, que trouxe para cá esta capacidade que nós não conseguimos ver, por exemplo, mesmo com treinadores de grande sucesso, como o Sérgio Conceição, ele tinha muita dificuldade em fazer isto. E o Farioli, logo na sua primeira época, conseguiu introduzir até, e se calhar isso é o segredo, um sistema de tal forma enraizado no plantel que trocas facilmente trocas facilmente as peças e não se nota muito a quebra de rendimento. E um último destaque, que é as condicionantes que tivemos representados pela Presidente da Câmara de Aroca. Não, ia dizer que dessa rotação que estavas a falar, agora vamos ter um nível 2 para o ano, não é? Porque terá que ser uma rotação compatível com uma Liga dos Campeões. Será que a rotação se vai manter? Eu diria que sim, mas terá que ser diferente porque os jogadores querem jogar a Champions. Eu diria que não da forma que, porque tu este ano conseguiste fazer rotação ao ano todo. Eu quero acreditar que a gestão vai ser possível na primeira fase da época com a primeira fase da Liga dos Campeões, porque não vamos enfrentar só PSGs e Bayern de Munique, pelo contrário, este novo formato da Champions, do qual eu não gosto nada, mas pronto, isso são outras histórias, permite numa primeira fase fazer alguns jogos de alguma gestão, não é? Mas agora, a partir do momento que depois vais para os 16 avos de final, porque esse é o destino, ou o play-off que eles chamam, é o destino das equipas portuguesas de Champions. Acho que o que aconteceu ao Sporting este ano foi uma conjugação provavelmente irrepetível, muito difícil de repetir, ficar nos 8 primeiros da primeira fase da Champions. Acho que dificilmente vai acontecer tão cedo, portanto eu acho que a partir daí a gestão vai ser muito complicada. Mas eu acho que até que, especulando já um bocado a próxima época, nesse sentido, a rotação eu acho que faz parte do prisma do Farioli, para ter então todos aí com uma intensidade máxima, etc, etc. E eu acho que vai acontecer é se calhar o campeonato ter essa segunda equipa, se quiseres escolhê-lo. Já sabemos que é a nossa prioridade, mas eu se fosse jogador, não é? Todos querem jogar a Champions e, portanto, e para manter os outros motivados, se calhar a segunda linha vai entrar mais naqueles períodos em que o objetivo é ter o que tivemos este ano, é ter aqui um plantel de 15, 16, este ano mais, sempre a poderes rodar quase à vontade. Mas a ter que escolher, se calhar... mas aí é o calendário que vai ditar, porque, por exemplo, certo. lembras-te a sequência de resultados que tivemos ali no meio das eliminatórias com o Stuttgart, não é? Por exemplo. Sim. Tiveste Luz, tiveste Sporting, Alvalade, tiveste... E depois terminamos em Braga. Se isso voltar a acontecer aí, quer dizer, como é que vais fazer rotação no campeonato? Vai ser difícil, mas pronto. Vamos ver. Queres acabar com o teu momento-chave ou queres que passe para o Pis? Se o Pis quiser lançar um... Se calhar ele vai lançar noutra temática, não sei. Mas diz lá, Pis. Eu lanço os três quase de uma assentada, porque lá está, o Prata foi criativo aqui o suficiente para lançar três momentos, assim, pronto. E eu, é claro que quando eu saio do jogo de Braga, o pensamento é o mesmo, né? por aquele momento, né? Até da forma como estávamos a ver o jogo, né? no território inimigo, e as minhas contas sempre foram se nós passarmos ali, se passarmos acolá. Quer dizer, nunca olhei para os jogos até em casa, não é? Só que logo a seguir sofremos aquele balde de água fria com o Famalicão. E aí, para mim, um jogo preponderante, até porque aí qualquer escorregadela, apesar de ainda termos um crédito, e o crédito era o empate,
creio eu, podia estar tudo a perder, mesmo com esse empate, porque os níveis de confiança, não é? Ias tremer por todos os lados. Esse jogo de importância capital, que eu pensava que era em Braga, porque era aquele jogo de maior dificuldade, passou para o jogo do Estoril. Passou para o jogo do Estoril, depois num jogo com o Famalicão fraco, não é? Que tu tiveste, depois da pausa das seleções. Ahm, Pá, que te fez pensar logo tudo outra vez, não é? Te fez tremer, fez tudo e mais alguma coisa. E então essa importância que eu tinha colocado todo no jogo do Estoril, do jogo do Braga, passou para o jogo do Estoril. E a resposta que nós demos nesse jogo foi de igual forma, também brutal. Entender-se de Braga pela reviravolta, entendo do Estoril por depois de uma fase já um bocadinho, depois de uma semana descrente, em que não nos cabia um feijãozinho, conseguimos ter uma resposta daquelas no Estoril. Mas olhando para o campeonato no cômputo geral, e nós, antes de sabermos que de facto ia ter uma importância daquelas, foi o jogo de Alvalade. Porque se não fosse o jogo de Alvalade, nós durante grande parte da época andávamos com o Sporting coladinho a nós. Mesmo com o empate. Mesmo com o empate. Bastava tirar-nos 2 pontos a nós, acrescentar mais um ao Sporting e a pressão a que estaríamos sujeitos iria ser totalmente diferente. Portanto, nem quero imaginar se porventura eles tivessem ganho esse jogo, porque pronto, lá, um jogo em que um grande ganha em casa também não é muito complicado isso acontecer, não é o facto menos provável. E portanto, acontecendo isso, nós estávamos completamente desgraçados. Ah, o, um, Só uma coisa, esse jogo do Estoril também tem aí um ingrediente especial que é no meio da eliminatória com o Nottingham. No meio, exatamente. E já depois do que aconteceu na quinta-feira, em que aquele gol surreal do Martinho, o facto de não conseguirmos meter a bola na baliza e tudo mais. Essa eliminatória Esse dava lá pode é o ser meu dos pontos primeiro, negativos. portanto, dava lá é o meu primeiro, portanto podes continuar por aí, assim escuso falar eu. Sim, não, e esse também é o ponto. E depois um dos grandes momentos da época para mim, e essa vai ficar na minha memória, pá, espero eu por pouco tempo, espero eu que só por um ano, espero eu que só por um ano, mas foi de facto as comemorações do campeonato, em que pá, foi algo, foi surreal, foi fantástico, foi ali uma comunhão de deportismo, parece que, não sei, parece que tinha sido algo que tínhamos conquistado pela primeira vez, não é? Parecia uma Champions, não sei, mas a luta foi tanta, a descrença foi tanta na época passada, e depois todo este caminhar, e depois a sensação que nós também fomos tendo ao longo da época, que era mesmo contra tudo e contra todos, pelo menos a mensagem passou-nos bem, pelo menos para nós acho que passou bem, mas todos os lances que nós fomos vendo de arbitragem, um, todo ali o certo respaldo do nosso principal concorrente ao longo da época, tirando aquelas 2 ou 3 semanas em que tivemos outros, foi de uma forma tão constante, não é? Que nos fez acreditar que de facto era mesmo contra tudo e contra todos e aquele festejar, não é? Toda aquela preparação que houve para de facto festejarmos a época, para mim foi fantástico, e depois ainda por cima com os miúdos. Foi algo de facto pá, espetacular e acho que vou recordar durante muito tempo. Espero eu que por pouco e que a próxima festa seja já ultrapassada. Não digo com a supertaça, mas digo com o próximo campeonato, que eu acredito que depois o sentimento seja diferente. Se nós ganharmos o campeonato para o ano, acredito que o sentimento seja diferente, porque lá está, tínhamos muita coisa em jogo esta época. Esta época, nestes anos, não é? Pá, foi uma liderança fortíssima, não é? Do agora chamado presidente dos presidentes, não é? Fortíssimo, de 42 anos. Também com uma liderança pá, super marcante, como é do Conceição, não é? Foram pá, imensos anos também com uma liderança que nos deixou, de certa forma, órfãos e numa época terrível para nós, ao ponto de se calhar nós pensarmos, bem, onde é que nós vamos parar? Onde é que o clube vai parar? Meu? Será que vamos voltar a ser o que éramos antes, aquele clube vencedor, com aquelas vergonhas que nós passamos até no Mundial de Clubes? Epá, e ter este sucesso retumbante, não digo só, pá, foi só o campeonato também, não é? Não foi dobradinhas, não foi grande campanha, numa campanha espetacular na Liga Europa, fez-nos sonhar, eu acredito nisso, mas toda a recuperação que houve,
a primeira volta com 16 vitórias e um empate. Todas estas vitórias que tivemos na formação, e neste fim de semana foi sobre os 17, com aquele empate no Seixal. Deu aqui uma mostra, ou uma prova de que estamos vivos e que se calhar no caminho que poucos estarão. Pá, foi algo fantástico e é que essa festa foi de facto ali não sei, acho que o culminar, ou pelo menos a certeza que estamos no bom caminho, e isso foi muito saboroso. 3. Podia ter escolhido mais, podia ter escolhido o nosso abraço, mas foi o pior balde de água fria que eu alguma vez tomei no Dragão, e se calhar por causa desse momento tão quente entre nós. Mas nós até estávamos a discutir noutros fóruns, que esse golo do Fofana foi até... Estavas a falar que a festa foi até surpreendentemente forte, foi até mais do que nós estávamos à espera, e também esse festejo desse gol também foi mais do que o que seria normal, não é? Porque eu não diria que foi um Kelvin, que isso dificilmente alguma vez vai ser batido, mas foi uma vibração que foi fora do comum. Eu estava a tentamos lembrar de algumas, então lembramos de um dos golos do McCarthy na caminhada Champions, lembramos do Rui Pedro, não é? Que também com o Braga, mas não há muitos momentos ali no Dragão com aquele festejo, pelo menos que eu me lembro. Muito bem. Eu vou pegar então eu na batuta agora para finalizar, mas já falaram. O meu terceiro momento seria esta vitória em Alvalade, porque foi ali no início do campeonato, não é? E foi aquele primeiro clique, tipo, ui, vamos ser campeões? Será que vai dar? Porque no início estamos todos com dúvidas, não é? O Sporting estava fortíssimo, vinha com as rotinas do ano anterior, etc. Nós tanta mudança e vamos lá ganhar e eu pelo menos fiquei, ui, será que é? Será que vai dar? Será que vamos ser? Então é esse primeiro clique. De clique até no nosso grupo de amigos, não é? Nós depois tivemos um convívio depois desse jogo e estávamos um bocadinho excitados com essa situação e até afirmámos que se o Porto fosse campeão, um amigo nosso ia-nos então levar de barco. Longe estaríamos nós de pensar que a festa ia efetivamente ser de barco, mas pronto, ficou essa private entre nós, que depois não se concretizou, já bem explanado no último episódio aqui, mas isso aconteceu depois dessa vitória em Alvalade. Ou seja, essa vitória em Alvalade começou a será que vai dar mesmo? Portanto, é o primeiro clique. Depois entre esse e o de Braga, embora o Pi já teve a falar na questão do Estoril, etc, e percebo, mas em Braga é o contexto do jogo, que teve ali todas as peripécias para nos lixarmos completamente e não entramos mal no jogo, mas tínhamos tudo, o árbitro ali podia ter expulsado o gajo, então, acho que o pessoal também estava a vibrar o jogo, lembro-me tipo do Farioli ali bastante excitado no banco com essa situação da cotovelada ao Petrusevski, ou nós aqui falamos, ou seja, foi um jogo muito intenso e todas as incidências depois de acabar, por isso ponho esse em primeiro lugar. Pronto, e em segundo lugar, poderia pôr aí muitas situações daquilo que tu falaste, Prata, mas como eu estou aqui a cingir-me, ou seja, da questão da rotação, ou o que o Pires falou agora da questão da festa, mas como cingi-me em termos de jogos e também cingi-me na minha parte mais pessoal, e como fui partilhando aqui ao longo dos tempos, foi muito emocionante, não só ver os jogos com a minha filha no estádio, mas também fora do estádio, é mesmo viver o Porto intensamente cada dia, é brutal, e então temos essa vitória em Guimarães, que também foi engraçada porque fomos massacrados. Tive ali momentos, pelo menos na primeira parte, em que foi muito mal. Depois, de facto, no final do jogo, parecia que estávamos a acreditar o que poderia aparecer, tivemos ali um lance, mas depois cai ali o penalti com a entrada do Petrusevski, a estreia dele, muito perto do final. Depois já temos falhado um penalti. E pronto, foi uma vitória saborosíssima. Pronto, e mais é o contexto pessoal de ter estado lá, do que propriamente de tudo o resto, ou seja, todas as vitórias foram importantes, não é? Destaco essas duas, primeiro o abrir e depois o finalizar, que o finalizar depois não tivemos a questão tivemos todas as questões, não é? Porque perdemos um bocado da Pia, tivemos a questão do Estoril, tivemos a questão do Estrela, enquanto não fôssemos campeões, não éramos campeões, mas pronto, tentemos cingir aqui à questão dos jogos. Eu não expliquei, acho que o Alvalade, o Pires
apesar de não o pôr em primeiro lugar, acho que explicou bem porque é que é o momento mais, para mim, mais importante da época, porque foi uma vantagem que nunca mais foi anulada, foi atingida aí, e depois é isso que tu estás a dizer também, que é, naquela altura, com um Porto a ser desenvolvido de uma forma tão precoce, não é? Ainda estávamos num nível de desenvolvimento ainda tão precoce, jogávamos nós, ir ganhar a casa do Sporting, que manteve praticamente a equipa toda e conseguiu não fazer merda na substituição de Gyökeres. Já nessa altura já parecia que, parecendo que não, já nessa altura tínhamos essa noção. Já tínhamos falado sobre isso. Como é que é possível eles não fizeram merda? Tinham tudo para fazer, porque como fizeram, por exemplo, com o Ioannidis, não é? Que também tem alguma coisa a ver com azar, não é? O homem magoou-se. Mas conseguiram não fazer asneira, e acho que a forma como foi, até que lembro-me que também os contornos, ou com alguns contornos de drama, que é, perdemos o Samu para esse jogo, perdemos o Gabri mesmo em cima do jogo, portanto jogamos com o Luke de Jong e com o Moura, que não estávamos à espera e que eles ainda não tinham jogado, provavelmente o Luke de Jong, se tivesse jogado eram uns minutos, e o Moura também ainda não estava a contar, aliás até era uma coisa que se falava na altura, então o Moura não joga, e portanto teve aí uns contornos engraçados, e depois mais uma coisa, é a estreia do Rosário, e o Rosário entra em campo pouco depois que vêm os golos. Com 2 E o dias de Rosário, casa. com 2 dias portanto, teve várias coisas interessantes esse jogo. Eu sei que já lá está longe e por isso Foi antes da se calhar pausa. não se dá tanta importância, mas claramente foi um marco na época, para mim, o grande marco. E só para uma menção honrosa muito rápida, que é para o jogo de apresentação em casa com o Atlético de Madrid, em que vimos pela primeira vez o Victor, e logo aí, e com a forma como correu esse jogo, e o amasso que estávamos a ver à nossa frente, foi muito surpreendente, para mim pelo menos na altura, e foi logo ali uma primeira imagem em que nós, pá, será que vindo desta época miserável vamos conseguir ter uma equipa competitiva? E a verdade é que depois confirmou-se que tivemos. Mas não foi a primeira vez que viste o Victor, sabes disso, não é? Não sei, ele já tinha jogado com a outra equipa? Acho que sim, porque eu apresento logo, mas eu posso confirmar É isso. possível, Mas não, é provável, não escolhi agora é ver. ele que marca o gol contra o Atlético de Madrid e isso fica na Ah pá, retina. eu acho é que pelo menos reparei nele aí, cara. Porque aquilo foi, aliás, o próprio Atlético de Madrid deve ter reparado. Porque logo É. aí é uma exibição imponente. Já agora vamos ver esse primeiro jogo contra o Twente, a equipa titular. Diogo Costa, Martim Fernandes, Neo Pérez, Pirpich, Zaidu, Varela, Frohold e Gabri, PP, Borja e Samu. Pronto, de reforçar ainda, ou seja, sim, já tinhas visto contra o Twente, e reforçar que esse mês de março, não é? Desses 3 jogos, é esse pequeno pormenor, tal como essas 2 lesões que tu falaste no jogo com o Sporting, que naquela altura para nós eram 2 titulares, não é? Ainda não havia a ideia que ia haver a rotatividade que começou a haver, nomeadamente entre o Gabri e o Moura, por exemplo, mas a questão de perder o Samu em março, fizemos esse março todo com Sporting, Benfica e Braga, e sem Samu, e mais jogos europeus, com o Moffi a brilhar na Alemanha, por exemplo. Portanto, tivemos vários episódios aqui. Cingir a 13 até é um bocado redutor, de facto. Mas pronto, já damos os aspectos positivos. Queres agora começar com os negativos, Prata? Sim, deixa-me ir às minhas notas, sim, porque eu tirei notas. Eh, Nós também. e eu vou no jogo em casa com o Nottingham, porque Mas vais e destacar 3, esse é o terceiro, é isso? esse é o terceiro, porque pus um em cada competição, por isso como Incluindo a é. Taça da Liga contra o Vitória. Hã? Incluindo a Taça da Liga contra o Vitória. Sim, em Ah. 3 claramente estou a pensar na Taça da Liga. Não, a ideia de que por muito que nós tentássemos
desvalorizar e dizer que não deixava de ser uma história bonita se tivéssemos conseguido com esta equipa alternativa pelo menos chegar às meias finais, que parecia perfeitamente atingível, e depois viu-se pela eliminatória extremamente acidentada que era perfeitamente atingível, e eu senti ali que a equipa tremeu um bocadito e muito pela parte do que tu falaste agora de ok, foda-se, como é que nós estamos neste estado nestas lutas sem um ponta de lança de jeito. E aí notou-se muito nesse jogo, notou-se bastante, e depois além de que do problema do autogol, de termos ali, aí podíamos perfeitamente ter resolvido a eliminatória e já nem precisávamos de ter grande equipa lá para jogar, e as meias finais de uma competição europeia depois é óbvio que o empate com o Famalicão veio tornar o campeonato muito mais apertado, mas podia ser que isso não tivesse acontecido, não é? Podia ser que podias chegar àquela altura e tentar ir pelas duas competições, e esse jogo aí tirou-nos dessa possibilidade de lutar pelas duas competições. E quanto a isso, passo diretamente para o primeiro momento mau para mim, que foi a eliminação da Taça de Portugal, e aí com vários contornos, que nomeadamente ser em casa, bastava um golo para nos pôr na eliminatória, e não conseguimos sobretudo, há duas coisas. Na primeira parte, a arbitragem muito hostil e muito complicada, que acabou por nos tirar a possibilidade de discutir o jogo noutro patamar, sobretudo 11 contra 10, não é? E ao penalti do Debasse também, que para mim é claríssimo, por muito que também haja o lance do Gabri, que é complicadito, também é alaranjado, se não mesmo vermelho, e acho que e depois, portanto, nessa primeira parte, o tal manto verde que vimos sentindo a época toda, e na segunda parte aquela incapacidade de perante uma equipa que não queria jogar, de conseguir chegar lá mais vezes, fazer mais golos. Só no final tivemos ali duas oportunidades, foi ali algum sentimento de tínhamos muita vontade, mas houve ali alguma impotência de passarmos ao Jamor, e depois no Jamor logo se via, e é um jogo que nós todos gostamos muito de assistir em loco, e perdemos o Jamor nessa altura, portanto eu destaco isso como um mau momento, e posso guardar o meu segundo para mais tarde, se vocês quiserem lançar alguns. Então, mas o teu terceiro momento... O meu terceiro momento é o Nottingham em casa, e o primeiro é a eliminação da Taça no Dragão, também em casa. Até agora dois jogos em casa. Mas depois eu confundo aqui, que depois temos aqui a desilusão também, que foi dos pontos que está aqui no... Eu pensei na desilusão mais virada para pessoas, mas tu podes fazer o que tu quiseres com isso. Bom, depois queres avançar? Sim, o Sporting para mim estava aqui a pensar até se seria também, ou se calhar, a maior desilusão, mas se calhar ainda posso estar aqui influenciado pelo jogo desta tarde, que até já ajudou um bocadinho a curar essa desilusão, porque aconteceu-nos o mesmo, se calhar, perder com o Torriense, com a equipa da segunda Liga. Mas estávamos Acho que é a altamente falar... improvável. O Lama estava a falar de será que vamos voltar à nossa verdadeira forma, não sei o quê. Eu estava a ver aquilo, a ver o que estava a acontecer, e estava a ver o Torriense a fechar. Será que o Sporting está de volta depois daqui uma sequência desde o Rubén Amorim até agora, continuada agora pelo Rui Borges? Será que o Sporting está de volta? É que este jogo é mesmo um sintoma de Sporting, não é? Que acho que é uma coisa Espetacular. que dificilmente acontece ao Porto pós-Pinto da Costa. Mas Não me lembro de nenhuma situação, mas se calhar o Lamas vai-me lembrar de alguma.
Não, mas ainda estava a falar de Sport, aquela abordagem, não tem nada a ver, nem ia mostrar, mas a abordagem ai, do Gonçalo no lance do segundo gol, do lance antes de dar penalti, que é aquilo, meu, inacreditável, inacreditável, o gajo devia estar todo roto, ele ganha a posição para a frente e depois perde a bola, incrível. Ou O seja, Gonçalo meteu muito nojo hoje. Mas pronto. estaria doente. Eu só vi o prolongamento, né? Só via até 0-0, sei lá, a ver. E Não é pronto, porque- a ver e sempre a dizer, mas isto é uma questão de tempo, eles vão marcar, etc. Tranquilo, Claro, para não bom estar. choro. E quando o gajo falhou aquele isolado, baliza aberta, E logo a seguir, agora se calhar não é o mesmo gajo, que eu não sei, mas na segunda transição daí, falhou na segunda transição, vai outra vez para cima do gajo, em vez de ir para a bandeira de canto, para acabar com o jogo. Vai outra vez, tenta fintar, perde a bola e lá vem o Sporting outra vez. eu acho que não era o mesmo lá, mas Pois é desculpa isso, dizer. mas eu avisei logo. Tipo, porque eu ia dizer, ia o mesmo gajo, mas não, pode não ter Esse sido. era Mas esse era o está Pité. no mesmo local, é mais ou menos no mesmo sítio onde ele remata. Portanto, Não, não, Prata. Não, o Lamas pensava que era o mesmo por serem os dois escurinhos. Não esquece, Pité. Não, não tem Ai, nada a eu ver. nunca. Fogo, nunca pensei que o Lamas entrasse nessas coisas. Por amor de Deus. Qual é que ele vai editar isto? exato, exato. Não, estamos a falar do Ah, mesmo. ninguém conhece Não, a não é equipa isso, mas espera aí, o que do está a Torriense. exagerar também de Querago, porque é ok, certo, mas tipo, estão no mesmo, os lances que estou a dizer estão exatamente no mesmo sítio. Onde ele opta por rematar mal, rematou mal, depois está no mesmo sítio e opta para ir para cima do gajo, quando aí já não tinha que ir para cima do gajo, porque o guarda-redes estava posicionado, tinha que era para ir para a linha para queimar o tempo. Pensei que era o mesmo gajo por ser a mesma transição, Ah, mas mas, está bem, são dois, está bem, mas se fossem sim, dois sim. branquinhos também era a mesma coisa, que era Não, ponta de tu estás a lança. dizer. Sim, estás a dizer que é da mesma posição. Aquilo é um canto a favor do Certo, é Sporting, uma que o transição, por isso é que gajo, eu o disse guarda-redes ali, talvez ele, fosse. ele Mas galga por ali fora. Mas eu pronto, sei, mas como se foram ambas as situações iguais, ou seja, não foram dois cantos, foram exatamente iguais, pensei que era o mesmo gajo, pode não ser. sim, sim, Porque sim, não tive sim. a conferir isso, nem olhei para trás. Portanto, se fosse um branco loiro e um branco com cabelo Não, um preto, tu branco ias pensar loiro e que um era o mesmo. branco sem ser loiro, não é. Agora, se fossem dois Pô, não loiros, vamos ser podia dizer a mesma cancelados. coisa. Espera aí, vamos continuar, senão. Se fosse É isso. Senão se vou fosse o muito rei na Gonçalo mais. Borges, se fosse o Gonçalo Souza ou o Duarte Cunha, ambos jogadores do É Porto B isso, que podia marcaram ser. golos ao É isso, é Torriense este isso. ano. Claramente. Ei, pô, vais dizer que foi 3-0, essas coisas todas. Não, Até o bom, Bonito. Até também o Bonito perdemos marcou. até o Vanício. Sim, esse foi uma grande exibição, talvez a melhor exibição da época do Gonçalo Souza. Mas eles ganharam Muito no reaço. Olival. No Olival, portanto. Nós ganhamos em Torres Vedras, mas o Torriense ganhou no Olival. Mas se foi no início do campeonato, quando O- estávamos muito mal. Sim, nessa altura Ah, devíamos estar para aí com 2 pontos para aí à certo. 10ª jornada, o caralho. Aproveitar. Mas interrompi Mas para dizer, isto dizer, não, que esse jogo foi desilusão, não só pelo dia espetacular que costuma ser no Jamor, mas também por representar na altura praticamente dois troféus. Eu agora já digo praticamente, porque pronto, o Torrense era capaz mesmo de fazer surpresas, mas espero que não aconteça isso na Supertaça. Opa, e até pelo próprio contexto na altura do Porto. O Porto estava a atravessar uma boa forma, estávamos muito confiantes e ao mesmo tempo o Sporting atravessava ali uma fase de uma sobrecarga de jogos, e ainda por cima super competitivos, que eles estavam todos rotos, meu, percebes? Eles estavam ali todos, estavam mesmo no limite. E então pensei que estava ali os condimentos todos para nós conseguirmos dar a volta, darmos outro tipo de resposta e de facto apurarmos para a final, e aí foi uma desilusão grande, aí nessa altura da época. Portanto, nesse jogo coincido com o do Prata. Depois eu tenho mais dois momentos, mas não sei se o Prata. Eu digo já um também, porque entronca também naquilo que eu também já referi na primeira intervenção, que é o lance Famalicão, não é? Mais uma vez, pelo contexto, os últimos jogos em que eu, nas minhas contas, tinha, pá, vamos ter estes jogos complicados, mas já passámos o Braga, agora é ganhar os jogos em casa e temos aqui uma margem espetacular, não é? Isto é tudo, vai correr tudo sobre rodas, não é? Vamos festejar isto até bem antes do que a última jornada, as duas últimas, ou o que seja. E acontece essa desilusão contra o Famalicão, não só pela exibição, mas muito mais por termos chegado ao 2-1 ali nos últimos minutos, e mesmo assim, num chouriço daqueles, levar com o 2-2. Portanto, foi um momento também baixo na temporada.
que também marcou. Ainda bem que não foi não foi daquelas marcas que ficam para a vida, mas essa custou. Isso é duro. Olha, eu vou pegar, eu antes do prazo ainda pegar, vou considerar aqui a cena dos piores momentos como para os jogos também. Tipo de desilusão podemos pegar num gajo ou numa cena diferente, então vou continuar na questão dos jogos. E os jogos que me marcaram, o primeiro, que me marcou logo assim nessa tal desilusão, ou neste caso momentos baixos, é logo o Porto Benfica em casa. Porque, porque teve ali um contexto todo XPTO, não é? Que é a chegada do Mourinho ao Benfica. Nós por acaso estava a ver os jogos que antecederam esse Porto Benfica, são os tais que Prata há bocado fez questão de descrevê-los da melhor forma, que é a questão do Arouca e a questão do Estrela Vermelho depois em casa, e depois tínhamos o Benfica, que era outro jogo logo a seguir, daí a Sim. rotação completa no Estrela Vermelha, que era para depois Faltou dizer ganharmos isso, a... que é muito importante, não é? Pronto, e depois o Benfica lá está neste contexto, por ser o Benfica, tínhamos a vantagem de estarmos com uma, faça a redundância, tínhamos a vantagem de estarmos com uma vantagem engraçada, e eles é que tinham que vir atacar, mas eles não vieram atacar, e todo aquele contexto, mas eu só queria carregar ali em cima, queremos sempre, não é? Portanto, apesar de no final nós fazermos as contas e acharmos que, e tal, não foi mal, eles é que tinham que vir para cima, continuamos com 4 pontos de avanço, etc. Mas foi assim o primeiro ponto negativo, foi esse jogo em casa com o Benfica, que depois lá voltou a ser negativo, porque também podemos ter sido lá com a vitória, mas não vou destacar esse para o segundo ponto, vou destacar o segundo ponto. Posso Diz, interromper? Porque esse é o podes. meu segundo também. Assim já falamos do jogo, já Fala fica nesse despachado e tu Benfica. segues. É isso, opá, pelas razões que tu estás a dizer também, vir dessa sequência do Arouca, ter a oportunidade de os matar e depois, junto a isso, uma coisa que depois veio a duas coisas. Primeiro, foi se calhar o primeiro grande contacto com o Farioli Pragmático. pragmático, hiperconservador. Nós até aí ainda estávamos um bocadinho, ainda continuamos estamos na fase da paixão, não é? Do início de relação, não é? Ainda continuamos. Mas esse foi o primeiro grande choque com um defeito grande que ok, ele percebe bem o que é o Porto, mas também tem que perceber bem que um Porto-Benfica é um jogo com contornos especiais. E uma oportunidade de arredar o adversário do título, praticamente era o que ia acontecer se nós ganhássemos, deveria ter sido devíamos ter metido mais carne no assador, devíamos ter ido com mais intensidade para cima deles, e eu acho que ele percebeu isso até pela forma como jogou o Clássico na Luz, que foi um jogo estranhamente e anormalmente descontrolado da nossa parte, com muita vontade de os foder, e até um bocadinho contra a nossa maneira de jogar habitual, e isso contribuiu muito para o empate no final. E o último destaque negativo, que também ponho isso, e assim elimino logo uma série de jogos que vieram a acontecer depois durante o jogo, durante o campeonato, tivemos na altura de espezinhar o adversário, tivemos pouco killer instinct. Essa foi a primeira vez que tivemos, mas depois tivemos com o Sporting em casa, em que o golo do Fofana ajuda a esconder muito a nossa incapacidade também de sermos, termos a oportunidade ali também de os eliminar, de os deixar numa posição muito complicada para o título, não é? Depois de passar já pelo Dragão, podiam ficar a 7 pontos, é algo que depois acabaram por ficar a 7 pontos mais lá para a frente, mas nessa altura nós pomos muitas culpas na mão do Moura, mas mesmo eu acho que o empate desse jogo é o resultado mais adequado ao que se viu, e eu queria um Porto mais impositivo,
E depois voltou a acontecer com o Famalicão, por exemplo, aconteceu com o Benfica na Luz, mas aí podemos também ter matado o campeonato por causa do resultado do Sporting em Braga, ou em casa com o Braga, não sei, pronto, com o Braga. Nós jogamos Com o Braga, depois, acho eu. nós Aqui. jogamos depois e tivemos aí outra oportunidade de matar o campeonato e não conseguimos. Portanto, a primeira vez em que tivemos uma oportunidade forte de dar uma estocada no adversário, essa foi a primeira em que não conseguimos. Isso deu a toada para o resto do campeonato, em que de facto tivemos uma dificuldade, e é uma das coisas que temos a melhorar para o próximo ano. Certo. E nesse da Luz tivemos muitas transições. Mas voltando então, esse seria um, depois então o outro iria pôr a Liga Europa, não é? Vou pôr no último jogo, não é? Porque é o jogo em que somos eliminados. E pronto, é um momento menos bom por isso, por ter sido eliminado, por termos sido eliminados. Já falámos do contexto do jogo, não podemos aliar-nos da primeira mão, que obviamente teve o seu impacto lá, foi a cena da expulsão, etc. É mais aqui a questão sentimental do que propriamente outra coisa. É um momento baixo porque começamos a sonhar que a Liga Europa era possível e, portanto, seria o último momento, e eu vou terminar a minha com o que vocês já disseram, pois o terceiro momento é de facto, ou seja, o terceiro, mas neste caso o mais importante, porque também teve impacto na taça, que poderíamos não conseguir, quando o PIS já começou, é obviamente o Sporting, pelas características que ele também já falou. Eles de facto não estavam numa boa fase, estavam com muitos jogos acumulados, parecia que tínhamos tudo para ir para cima deles, carregá-los e eliminá-los, sendo que não podemos descurar também em primeira mão, que também teve as suas vicissitudes que condicionaram o segundo jogo, mas mesmo tudo isto, estamos a falar em pontos baixos, não, é um ponto baixo porque queríamos ter eliminados, independentemente do que aconteceu antes, tipo naquele jogo que tínhamos que conseguir, etc. Mas não conseguimos. Portanto, estes os três momentos mais baixos são os três momentos das eliminações destas três competições. Portanto, passo outra vez a palavra a ti, Prata. E ao PIS, porque também tenho que finalizar. Se quiserem que eu finalizo também, porque nem sei se posso considerar o pior das situações. Eu fui falando porque de facto essa da taça, esse balde de água fria de Famalicão, eu a Europa não considero assim muito, porque a mim já superou as expectativas. Eu sou sincero que eu fiquei muito desiludido com o sorteio, com a sorte que nos foi bafejada na altura do sorteio do enquadramento. E temos que pôr as culpas na pessoa em questão, que foi o Manis, que foi uma Que sacou, não foi? Foi Nabice, além da Nabice a falar inglês antes, mas essa foi viral, mas a Nabice maior foi realmente, é que pôs o Braga do sítio certo e nós no sítio errado, pá, é impressionante, era 50-50, conseguiu fazer merda num 50-50. Não, e quando eu vi isso e com a sobrecarga de jogos, aí só aí eu meti logo a Europa de lado, esquece. Para mim já foi muito bom termos ultrapassado o Stuttgart, para mim, e até no cômputo dos dois jogos, acho que é aquilo que o Stuttgart se pode queixar desses dois jogos, é se calhar o que o Nottingham, é o que nós nos podemos queixar depois contra o Nottingham. Se calhar não tanto, porque nós ainda fizemos uma primeira parte espetacular em Stuttgart, e o Nottingham não acho que não fez isso em nenhuma das partes connosco. Talvez na primeira parte lá, eventualmente também ali um bocadinho no espírito da expulsão do Ben Narek. Mas não tinha expectativa nenhuma na Liga Europa. E ainda por cima, depois sabendo também que passando o Nottingham íamos apanhar o Aston Villa, não é? E depois vocês viram como é que foi a final, mas nem é preciso ver como é que correu a final, nem ver como é que eles acabaram o campeonato, porque já ao longo do campeonato eles estiveram sempre lá em cima, não é? Eles estiveram grande parte da época até em segundo lugar, creio eu. Portanto, pá, não tinha grande expectativa na Europa, portanto custou-me da forma como foi, porque acho que merecíamos mais, mas não tinha expectativas nenhumas e sempre duvidei que até chegássemos à final, por exemplo. Depois as expectativas eram muito nos portistas, mas a mim nunca me iludi com isso. Portanto, aquilo que eu vou colocar também como um aspecto muito negativo
da época foram as lesões, principalmente as lesões graves que os nossos jogadores tiveram, a começar logo pelo Moyen Pérez, porque parecia que ele estava a querer ser o patrão, ou ser mais um dos patrões da defesa. Se calhar nem era preciso assim tanto, porque o Bednarek foi o verdadeiro, não é? O verdadeiro patrão, mas podia ter feito ali se calhar uma boa parelha. E começou logo aí. Depois com o De Jong, que acabou por ser a surpresa na apresentação, marcou o golo, parecia que podia trazer ali um bocadinho algo mais, podia ser ali também uma boa parelha com o Samu, até alternando ou até complementando-se, e foi também aí uma desilusão, não é? Pá, foi tipo ali um amarguinho de boca, pá, poder, agora que o homem poder dar aqui mais qualquer coisa e acaba por se aleijar no jogo de treino, ainda por cima, e depois foi de facto a lesão do Samu, não é? A lesão do Samu a mim amedrontou muito. E eu na altura pensei que não era nada, porque ele queixa, acho que foi contra o Sporting, não é? Foi um jogo contra o Sporting, nem sei se foi para o campeonato ou se foi para a taça, foi para o campeonato, com Campeonato. certeza. E jogou até ao final da primeira parte. E foi incrível, não é? Porque aquilo foi mesmo à nossa frente, aquele lance junto à linha lateral em que ele se fica ali agarrado ao joelho e joga mesmo assim até ao final da primeira parte, pá, quando vem aquelas primeiras notícias, eu creio que foi logo ainda na noite, acho que nós estávamos a gravar o podcast. Não sei, mas não foi aí, foi no dia a seguir, com o tempo de paragem e o teor da lesão, para mim foi um choque, não é? Foi um choque e estarmos a jogar. Pois claro que foi para o campeonato, porque depois nós reforçamos o setor atacante no mercado de janeiro. O, pá, foi muito mal e claro, aí soou os alarmes, pelo menos para mim, não é? Porque atacar depois o campeonato, o que restava, que era muito, era quase praticamente uma segunda volta completa, com todos os desafios de Liga Europa, com o gol e com outro desconhecido que era o Moffi na altura, opá, a minha amedrontou mesmo e foi mais outro ponto negativo, foram as lesões graves que nós acabamos por ter, com especial incidência, claro, no SAMU. Muito bem. Prata, queres finalizar os pontos? Já estamos 3. Já nem te lembras? Não, mas pegaste agora na questão do jogo. Pronto, nós já estão. Lembra lá rapidamente então. Foi em casa com o Taça, Liga Nottingham, Europa? foi o Benfica em casa e foi a taça, Isso. em primeiro. Muito E, bem. Vamos então para o próximo. este vai ser mais rápido, que é o golo. Melhores golos. Esse está fácil. Acho eu. Está fácil, queria começar. Posso começar eu, se eu dizer que está fácil. Força. Para Sim. mim, o momento, o golo, cingindo só o golo e a forma, é o golo do Piatkowski na Luz. Por toda a situação, obviamente que temos aí a questão emocional na questão do Fofana, etc. Mas a questão do Piatkowski sendo Benfica, sendo um puto, sendo sobre o Otamendi, sendo ainda por cima nós que adoramos futebol e brincar com o gajo, sei lá, aquela falta de respeito, que seja, aquela mesmo de puto e para cima, vai para cima e brinca com o gajo dentro da área, completamente foi lindo, foi um momento, falando do gol, falando do momento, esse é claramente o gol, para mim, claro. Esse é o meu terceiro. Pois também depois metes 3 também aqui, ok, então pronto. Sim. Então olha, continua tu, vou pensando nos outros. Eu posso dizer Nos também outros, não, vou ver aqui no meu papel os outros, está bem? Posso dizer também o meu primeiro. Sim, então Se diz lá. quiseres. O meu primeiro é o golo do William em Alvalade. Claro. É o meu primeiro, mas o segundo já deixo para tentares de adivinhar. Eu vou tentar já a seguir. Pixe. Esses dois, para mim, sem dúvida. O gol do William em Alvalade e esse gol vai ser icónico, o do Piatkowski. Isso aí vai ser sempre lembrado, não é? A forma como ele entorta o Otamendi é inacreditável. Quanto ao terceiro, se calhar ainda vou pensar. É claro, eu acho que o melhor gol do Fofana foi contra o Famalicão. Daqueles que ele Certo, teve muitos esse. golos. Ele teve muitos Sim. golos ali decisivos, não é? Podia ter sido contra o Sporting, podia ter sido contra o Braga, podia ter sido contra o Famalicão. E ainda teve outro que nós também sofremos gol de empate, creio eu.
Houve um outro, acho eu, que ele podia ter sido o marcador de gol da vitória e acho que Ao acabamos por Sporting, ao Sporting e ao Famalicão. Sporting Famalicão. Pois, ao Sporting Só o Famalicão. do Braga é que conta, efetivamente. O Braga conta e ele não, depois não marcou outro, acho que ele não marcou outro. Como assim importante ou como gol da vitória. Estava na ideia que eram 4. Não sei. Mas o mais bonito acaba por ser o do Famalicão e esse aí depois foi o tal balde de água fria. Eu vou adivinhar o do Prata e depois vou pensar nos meus, mas assim, o do William tem que contar. O do Prata é o gol do Bernaré contra o Benfica para a taça. Não, Não, Não. quase, por ser a quase, Jorge quase. Costa. Por ser a Jorge Costa, por ter passado. E há bocado faltou concluir a cena do Benfica, que ainda há mais desilusão que os gajos não perderam. E tínhamos tudo para arrebentá-los com eles em casa, logo da primeira vez, mas pronto, depois. Mas eu confesso-te que me dá um gozo especial eles estarem com essa merda de não terem perdido. Eles agarrarem-se a esse silver lining é assim uma coisa que me dá algum gozo. Consegui ficar em Parece, terceiro. parece que estou a ver, parece que estou a ver aquela merda da apresentação de Jesus com aquelas merdas de cartão, estás a ver? Finalista. Não sei. Portanto, dá-me algum gozo. Eu preferia mesmo assim ganhar. Sim, também, claro, óbvio. Até porque vimos de uma época em que fomos sovados 2 vezes, 4-1 com o Benfica, não é? E até na B levamos 4-1 em casa. Portanto, convinha ter ganho e não conseguimos ganhar nenhum dos... Depois de levar um duplo 4-1, não conseguimos ganhar nenhum dos jogos do ano seguinte e é uma das coisas que, lá está, até por isso é que é um dos momentos negativos. Mas o meu terceiro, eu fiz uma lista de 6, mas e que posso dizer que dos que não entraram no top 3 foi o Fofana com o Famalicão, foi o do Samu contra o AVS em casa, e foi do De Jong em Alvalade por causa da jogada. Vai ser o E Forró. aqui que De Jong em Alvalade e punha junto o do Frohold na Luz também por causa da jogada. E sim, Frohold. Frohold em casa com Stuttgart, é o meu segundo. Não, o meu ficam os três que já falámos. Pé esquerdo. Sim, era isso que estava agora a apostar. Ficam os três que falámos, foi os três que viram mais. O de Fofana também, sem dúvida, mesmo não estando no estádio, é uma vibração total, é finta, é o momento, naquele momento foi. É o do William e é o do Petrusevski. Mas o De Jong também é engraçado, por isso, pelo significado e pela jogada, que é muito forte. O Alberto consegue ser o rei das assistências, etc. E também tem essa entrada É o forte. melhor E lateral direito da liga. melhor lateral direito da liga. É isso. Agora isso é aos poucos, não percebo, deve ser assim, não é? Porque eles têm caído aos poucos. Portanto, já temos o Alberto, já temos o Diogo Costa, já temos o Bednarek, já temos o Guivior. O defesa esquerdo deve ser o Maxi Araújo, digo eu. O nosso não deve ser. Acho que já está. Mas Já foi anunciado. é isso, como vai sendo aos poucos. Eles estão a fazer Sim. ao contrário, toda da esquerda para a direita. Aí começou no Maxi. Sim. Agora Maxi, no tempo Kivior e depois Benarek. Futebol tem que aparecer logo, não é? Sendo o melhor jogador e a melhor relação. Portanto. Mas eu no gol vou o preço do Frohold contra o Stuttgart também. O que me faltava. Sim. Muito bem. Vamos então agora para a desilusão. Prata, o que é que tu tens aí para nós percebermos o que é que tu entendes por desilusão? Várias merdas, por isso é que eu disse que podes fazer o que quiser, porque eu tenho um misto de jogadores e de coisas. É, eu que vou mais para as coisas. Para mim a coisa, para não perder muito tempo, o Pi já falou, é a lesão do Samu, é a maior desilusão da época para mim, pelo impacto que teve na equipa. E queria só juntar aí uma cena a essa coisa das lesões em geral, que é o facto da pré-época ter sido atípica por causa do Campeonato do Mundo. Eu não me consigo dissociar as duas coisas. Acho que o facto de não termos tido umas férias em condições tem que ter impacto na saúde do jogador, e acho que o Mundial teve sequelas, e ainda bem que o Farioli geriu a equipa como geriu, porque senão tinha sido ainda pior. E começa foi muito rápida para lançar. Tenho duas coisas e limpo já os meus três, que são duas coisas.
uma desilusão de contratação e uma desilusão dos que já cá estavam. A desilusão dos que já cá estavam foi o Francisco Moura, claramente. Fez uma época, acabou a época onde era talvez a quarta opção para a lateral esquerdo, atrás do Zaidu, do Martim e do Kivior. Portanto, começou a época a titular, julgo eu. Portanto, não consigo dizer que foi uma época positiva, e eu na minha cabeça tenho que ele é melhor jogador que o Zaidu, mas esta época não o consigo demonstrar. Talvez no jogo em Arouca, são poucos os jogos em que eu consigo, o jogo em Alvalade, para a taça, correu-lhe bem, mas são poucos os jogos em que posso dizer em que posso pegar na minha convicção e dizer, ok, estou a ver isto que eu penso, vê-se perfeitamente neste jogo. Porra, não consigo, este ano é muito difícil, porque foi um ano de facto fraco, e depois das contratações, a desilusão das contratações, podia ser o Caramó perfeitamente, podia ser o Mofi perfeitamente, mas eu tinha uma expectativa mais elevada para o Borja. E não sei se é o efeito Gyökeres, tipo da segunda, os gajos que marcam muitos gols na segunda liga inglesa, que são jeitosos, pá, mas eu não consigo dizer que foi uma época péssima do Borja. Teve jogos em que foi muito importante. Lembramos do jogo em Alverca, o jogo em casa com o Braga, em que ele entra e resolve o jogo. E houve outros jogos no início da época, o jogo com o Casa Pia em casa, em que ele teve muito bem. Pá, mas estava à espera de mais, estava à espera de um jogador muito mais decisivo, com muito mais golo, e um bocado as ilusões são um bocado assim, quando tens é preciso, para te desiludir, tens de ter a ilusão, não é? E eu esperava muito do Borja, e ele não é o jogador ou não foi o jogador que eu pensava. Fixe. Queres pegar? Já consegues ter aí. Eu vou muito nesse sentido. Pá, tipo, eu não consigo dizer que o Mofi foi desilusão, que o Caramó foi desilusão, pá, porque não tinha expectativa nenhuma neles, é precisamente por isso. Pá, era zero, para mim era zero. E eu com o Moura e com o Borja, e sou sincero, eu se calhar até aposto mais no Borja em termos de desilusão. Porque o Moura foi um bocadinho vítima de lances opa, que tiveram um peso tremendo, mas não sei até que ponto foi uma displicência assim tão grande. Quanto ao Sporting, acho que sim, acho que ele podia, pá, ter um bocadinho mais de cuidado na abordagem ao lance, e aquela mão marota podia estar mais junto ao corpo, ou pelo menos não ser tão decisiva. Acho que ele podia se ter protegido mais um bocadinho nesse aspecto, mas lá está, para mim é um galo tremendo no último lance da partida. Ele vai-se fazer ao lance e no cruzamento a bola tinha que lhe bater na mão. Pá, de facto, foi fatal. E serviu para depois à mínima coisa pegarem com ele, e até no jogo contra o Benfica, só pelo cruzamento ter saído do nosso lado esquerdo, pronto, acabou foi de Moura. Quando ele nem sequer estava lá, podemos depois analisar e ver se realmente ele devia estar lá, mas não era ele que estava lá, mas só pelo facto do cruzamento ter sido da nossa esquerda, pronto, a culpa também foi de Moura, e depois qualquer coisa já se criticava, já se culpava o Moura. E o que é certo, e isso também é um dos momentos altos do Porto, é que de facto quando alguém desaparecia em termos de forma, alguém conseguiu dar resposta. E neste caso foi o surpreendente Zaidu, que quase já não contava para o Totobola. Fez uma série de jogos de forma consecutiva a conseguir dar resposta e a estar à altura de um defesa esquerdo para o Porto, o que foi inacreditável. Portanto, aí o Moura considero que lá está, também por circunstâncias pronto, muito infelizes, pá, muita coincidência que acabou por ter ali um período mau e acabou por ser afastado por isso e pela excelente resposta que o Zaidu deu, porque se não fosse isso eu acho que ele se calhar teria oportunidades de novo mais cedo, mas foi a forma também de o proteger, porque notou-se que ele sentiu muito até por ele ter saído das redes sociais e tudo mais, portanto, é lá o indicador que ele de facto estava a sentir, mas muito mais o Borja, porque quando ele é contratado é, de uma certa forma, sonante pelo valor da transferência, e depois pelos primeiros jogos que ele acabou por ter, pá, que eu
que eu até, pá, pronto, ok, para mim correspondeu às expectativas, pá, super agressivo a defender, a ir para cima, a construir jogadas, a tentar desequilíbrios num para um, pá, eu gostei muito. Hum, Só que foi desaparecendo ao longo da época, pá, talvez também com a situação do drama familiar, não é? Que foi acontecendo. Talvez possa explicar em parte. E aí também tivemos a sorte de, pá, o primeiro jogo do Piatusevski, ele entra e num jogo complicadíssimo, acaba por sofrer o penalti e dar a nossa vitória em Guimarães. Pá, portanto, acabamos sempre por ter essa estrelinha quando o pessoal desaparecia de acabar por aparecer outro. E neste caso foi. A Borja acaba por ser para mim a maior desilusão, não só pelo valor da transferência, mas por aquilo que ele prometia no início, teve esse momento alto ou muito bom contra o Braga e depois nunca conseguiu corresponder à expectativa. Olha, e se calhar agora estou a falar dele, se calhar estão a faltar aqui um golo no top 3 que é o golo dele em Alverca, creio eu, é em Alverca, que é de facto um golo do outro mundo também. Muito bem. Olha, eu vou pôr também o prisma da desilusão, mais nessa parte daquilo que não vimos. E pronto, e começo pelo De Jong mesmo, porque vimos o tal gol em Alvalade, mas foi um bocado até de desilusão, praticamente não o termos visto durante toda a época, poderia ter sido útil. Certamente o Farel tinha pensado para ele coisas diferentes, não é? Nomeadamente a questão de segurar e de jogar mais de uma forma associativa, como costuma-se dizer agora nos podcasts profissionais da bola, não é? E deixa-me dizer, tá, mas E já sei de quem é que tu vais falar e vou concordar contigo também. sabes, eu o segundo ia ser o Samu, mas vamos Não lá é ver se é o esse? terceiro. O Não é terceiro vai esse. ser a opinião, o principal vai ser a opinião, se calhar menos popular, que é o Mora. É isso. Porque, Não uma hora também. pronto, Também é não, desilusão. de facto a época dele do ano passado é de outro mundo. Se calhar não seria desilusão se em tudo que ele mexesse no ano passado e tu puxas a fita atrás e vês os jogos da época passada e tu dizes, "Foda, ele fez isto aqui, fez isto aqui." Foi inacreditável. Foi inacreditável na época passada. São pais 8, 9 golos, todos eles de um nível muito lá em cima. E olhas para esta época e não encontras um golo similar a esses. E é isso que deita um bocadinho abaixo, meu. É a cena, lá já sabemos que teve num contexto diferente, teve numa tática diferente, se calhar está O melhor gol, jogador. o gol em Stuttgart é de muita classe. O gol em Stuttgart, ok, E é bom. aí há Mas esse com o Estrela Vermelha, não é bom, mas é um gol importante. e ao de calcanhar com o Braga, queres ver? O remate, Samu. Eles tiveram eu estou a dizer isso porque eles tiveram a comentar os golos agora nas redes sociais e, meu, aqui não está em nenhum tópico, mas o Porto tem estado fortíssimo nessas situações, falámos isso no último episódio, nomeadamente o André Vilas Boas com os detalhes, mas também esta interação connosco tem sido muito forte, então eles tiveram a comentar alguns principais golos. Eles estou a falar do Mora com o Gabri, a comentar o golo, por exemplo, em casa, do remate do Samu, que ele dá de calcanhar, o Mora, digamos assim, que bate nele e trai o guarda-redes do Braga. Tiveram a comentar o do Piatusevski, mais alguns. Teve ele e o Gabri e teve o PP com o Willian. E pronto, e esse por acaso apareceu. Mas é isso, meu, o Mora pôs a fasquia muito, muito lá em cima, meu, muito lá em cima. É que tu olhas para trás, são em casa 2 golos com o Famalicão, um gol fora com o Casa Pia, também acho que é no Estoril também marca um gol do Carago, com o Boa Vista em casa e fora. E tu vais ao ano passado, Jesus meu, mas é inacreditável aquilo que ele fez. E este ano, pronto, tens esse aí de classe, de facto, mas tens pouca coisa, ainda bem que lembraste desse. Não é que ele tenha estado mal, não é que ele tenha. É só mesmo uma questão da desilusão, porque está num nível muito acima e confio que apareça de maneira diferente na próxima época. Obviamente que adoro Moura, obviamente que quero muito que ele brilhe no Porto, em especial, depois pode ir à vida dele, mas a primeira época de facto foi qualquer coisa. Daí em efeitos comparativos a desilusão. Eu estava à espera que vocês lançassem a Mora e propositadamente não o pus, porque, porque acho isso que tu disseste, eu acho é que ele levantou um bocadinho a fasquia e acho que É este isso, ano é foi isso. para pôr os pés na terra e acho que ele só perdeu o comboio já perto do final. Porque, porque houve ali uma altura de início, sobretudo ali após o jogo com o Sporting, ele passou a confiar mais nele, o Sporting em Alvalade,
houve ali uma altura em que ele fazia os 30 minutos, o Gabriel fazia os 60 e Mas depois ele esse fazia jogo os de 60. Sporting, só contextualizando, esse jogo de Sporting, ele ainda está a ser negociado pelo Al Ittihad, porque Correto. ainda está em agosto. Ou seja, depois disso ele teve 50-50, o Gabriel. E depois lá está, é tudo. Mas aqui nem é a mesma questão da desilusão com a época anterior. É que de vez em quando eu passando, ele fez isto, tipo, este ano zero. Zero. Mas Pronto, no ano passado eu foi só não decisivo. queria, era e pode fazer sentido com a questão exatamente que estávamos a falar há pouco, para ser desilusão é preciso ter a ilusão É e isso isso, faz sentido. é isso. Mas eu acho é que a época dele é, em termos de números, é má, não é má, é inferior à anterior, mas ele ainda faz muitos jogos a titular e faz muitos jogos com impacto positivo na equipa e adaptando-se a uma posição que não o beneficia nada, porque exige muito dele na pressão e exige muito dele na parte defensiva, porque a equipa quando se junta atrás, o Varela ou o Rosário entram na linha defensiva e ele fica ali na cabeça da área, uma distância gigantesca da outra área, que é onde ele é suposto decidir. Eu não acho que há muita gente a dizer que ele é mais um segundo avançado que um 10, eu não acho isso. Acho que é simplesmente um 10 para jogar numa posição, porque o Porto, se for preciso, joga com 2 8 em vez de jogar com um 8 e um 10. Não é propriamente o esquema do Mourinho em que o Deco jogava a 10, se for preciso estava na ala, tinha uma liberdade total. Não. O esquema de Farioli não é assim e isso é difícil o Mora adaptar-se a isso. Mas que eu concordo com o Mister e acho que, e o próprio Mora diz isso, acho que o Mora adquiriu competências que podem, espero eu, adquiriu esta época, podem fazer com que ele seja o jogador que nós estamos todos à espera. Ou seja, eu acho que ele se calhar vai ser o jogador que nós queremos, muito mais por causa desta época do que por causa da época anterior em que marcou aqueles golos todos com a qualidade que marcou. E é isso também que espero. Mas é isso, em termos de análise era essa. Mas é mesmo novembro, dezembro, acho que há um período que eu lembro de comentarmos aqui no episódio que ele estava bem, nomeadamente a fazer assistências e até pusemos aqui a crítica que até foi o Pires que o fez naquele tom dele, a dizer tipo que ele ficava lixado quando fazia grande jogada e o gajo finalizava mal ou algo desse género, tipo estou-me a lembrar para aí do molde, uma cena assim em casa. É. Portanto ele teve períodos engraçados. Balmo, mas sim, é isso. Esse molde já foi há mais tempo, sim. Mas também chegamos já com eles alguns na vida, com um gol de leque de livros. Pronto, vamos para mais. Só falta o melhor da época, é isso? Isto já está longo. Faltam duas, que é a revelação e o melhor. Vai tudo para o fold e fechamos, está feito? É isso? Tchau. Na Parece revelação, fácil. Hã? eu não tenho farol na revelação. O que já o conhecias? Não, epá, não quis repetir gajos em listas. Ok. Então diz lá qual é Só a por causa relação. disso, como ele está na outra lista dos melhores, para Também mim tem vários. Tem o Rosário, o próprio Ben Areca, como se uma revelação, não é? Que era um enterro do caraças. é isso, mas o Rosário não está nos melhores, portanto o Rosário até é a minha maior revelação do ano. Ok. É injusto também. Aquele vídeo que apareceu no dia a seguir à contratação dele, Ele enterrar na defesa. do pior jogo da vida dele no Nice. meteu aqui as expectativas mesmo em Era no baixo Nice, para era ele. no Nice. Era. Que aquilo era o pior jogo que um jogador alguma vez fez na vida, foi o que ele fez aí, deu golos, marcou na própria. E depois experimentou isso na Taça da Liga. Desistia de correr, foi o fim do mundo. Parecia que estava a fazer a folha ao treinador. Foi bastante assustador esse jogo, mas tínhamos contratado um gajo só para fazer a vontade ao treinador, tipo, damos-lhe um utilitário para ele ir usando de vez em quando, não é? Tipo como deram o Emílio Rafael ao Vilas Boas, ou como deram Tiago Amorim. por exemplo, o Tiago Amorim, o Zé Luís ao Conceição. Pronto. Mas é isso, pareceu que era assim uma contratação desse género
e, e acabou por ser um jogador com uma qualidade que nós não estávamos nada à espera. E depois, de seguida fiz aqui uma batota. Eu fiz 4 revelações, mas pronto, vou dar 2 de uma vez, que é o Oscar e o William, porque o William nós não estávamos à espera que fosse tudo isto, não é? Ou que fosse rapidamente tudo isto, ou o gajo faça o segundo melhor marcador da equipa, ou acaba a época com a segunda maior contribuição de golos, para golos, não é? Entre assistências e coisas, acho que deve ser ele. Não acredito que alguém se aproxime, mesmo com os que têm muitas assistências, não sei se Froholt se aproxima, não faço ideia, mas acho que claramente o William era o gajo que houve há tempos um ouvinte que falou dele como era o gajo que jogava à defesa esquerda, à ala esquerda, a defesa esquerda com o Anselmi, não era bem defesa esquerda, não era a ala, mas era isso que nós tínhamos visto dele, por muito que... E era um gajo que víamos era um gajo completamente diferente do que víamos, era um gajo de pé esquerdo na esquerda. Foi assim que ele nos foi apresentado, era assim que ele supostamente jogava no São Paulo, e aqui vimos um gajo que joga na direita a puxar para o meio para rematar, que ele fez a época toda e surpreendeu um bocadinho. Depois o Oscar, opá, só agora é que fez 18 anos, não é? Chegar aqui e fazer o que ele fez é algo que nunca na vida nós julgávamos que se fosse possível, e acaba por ser um Froholt em ponto pequeno em termos de revelação, mas é óbvio que o Froholt, como está noutros voos, eu não o pus aqui. E depois aqui vem a batota que é da revelação, que é o João Brandão, treinador da B, que em outubro eu andava aqui a dizer que acho incrível o Vilas Boas ainda continuar a dar oportunidade a isto, e a verdade é que paulatinamente e com primeiro foi preciso ter resultados de uma maneira um bocadinho até nem jogando propriamente bem, ou seja, estamos ainda hoje em dia na B estamos a apresentar um futebol assim não habitual que nós temos na B, que é um futebol um bocadinho mais rendilhado e mais de posse de bola e mais de assumir o controle do jogo pela posse de bola, mas a verdade é que ele nesse esquema e no esquema que o fez subir na classificação, depois conseguiu integrar muitos miúdos da formação. Houve muitos miúdos da formação que se estrearam este ano, houve muitos miúdos da formação que foram constantemente titulares. Falo do Gonçalo Sousa, do João Teixeira, do Diniz, o Gabriel Brás, pronto, já sabíamos, o próprio o guarda-redes, o Gonçalo, teve muito mais continuidade, apesar de ter a ajuda de vez em quando do João Costa. Houve ali muita gente, e depois os gajos do Mundial de Sub-17 começaram a ser introduzidos, e mesmo alguns dos Sub-19. Opa, já começa a ser a equipa B que eu imagino, com a estratégia que eu imagino, que é uma estratégia de ligação para a nossa formação começar a dar os primeiros passos nos campeonatos profissionais, e eu não achei que o João Brandão fosse capaz disso, e convém até pô-lo nesta lista até um bocadinho como um meia-culpa, porque eu gosto de cometer esses erros, porque quando eu erro assim é sinal que estes gajos dando a volta por cima fizeram coisas importantes para o clube. Eu acho que a equipa B e o desempenho da equipa B e a estratégia da equipa B melhorou muito neste segundo ano de João Brandão. Muito bem. Piche, queres dizer acho as que tuas... o mais fácil de dizer era realmente Froholt e estava feito, mas de facto, e para mim o melhor está escolhido, é Froholt, não vou inventar, não é? Agora em termos de revelações, o Oscar, sem dúvida, né? Na altura quando foi contratado, acho que o pessoal não estava na dúvida, será que é para a B? Será que é para a A? Será que vai começar na B, mas com possibilidade de ir para a A? Para ninguém saber muito bem, não é? O que é que ele podia, que é que ele podia resultar, e foi um impacto brutal, não é? Uma coisa
E se tivesse que escolher a maior revelação, acho que acabaria por ser ele. Não deixo, contudo, também de referir o próprio Rosário, lá está, essa expectativa para mim estava muito baixa, e o que é certo é que ele, para além de parecer ser um bom elemento de balneário, é um jogador que pode fazer quase todas as posições do 11, pelo menos naquela parte ali de meio campo, a 8, a 6, numa das laterais, a central, enfim, consegue dar essa flexibilidade também na questão, até depois na gestão das substituições e daquilo que puder fazer ao treinador. E também, no meio disto tudo, porque, ok, veio da Juventus e se calhar tu já pensavas que podia trazer algo mais, que o João Mário já olhavas para ele como algo limitado, mas não sabes muito bem o que é que ele podia dar, não é? Porque ele, apesar de ter saído aqui de Vitória para a Juventus, nunca tinha estado muito atento às performances ou às exibições do Alberto. E de facto, apesar de ele depois ter atravessado ali um período não tão bem conseguido, mas também aí eu considero por mérito do Martim, eu considero também muito por mérito do Martim, pá, o Alberto de facto dá ali um físico, pá, ali uma dimensão física ao jogo, não é? Aquela parte do lateral, pá, brutal. E ele que parece até meio tosco, não é? Meio desengonçado a correr, o que é certo é que, né, só a nível das assistências já diz muito daquilo que ele representou para o Porto, e de facto consegue dar uma profundidade brutal, e acho que também acabou por ser uma das revelações, apesar de, lá está, já pelo valor da transferência, já por estar na Juventus, já fazia esperar que de facto trouxesse coisas boas, mas de facto foi também um impacto bastante positivo, até por aquilo que obrigou o Martim a jogar. Só nisso também já tem a sua mais-valia. Portanto, ficam essas as minhas anotações. Muito bem. Pronto, eu vou repetir três que vocês disseram, vou ao Pietruszewski e esse ficando em terceiro. E dando a nota nos tais vídeos que estava a dizer deles a comentarem os golos, achei engraçado o pormenor do Gabri Veiga a comentar e a dizer o rapaz e disse a terra de onde ele jogava na Polónia. Assim senhor, a cultura futebolística e tudo, que agora nem consigo repetir qual é o nome, mas nós quando estivemos em Pleasant. Jagiellonia. Pronto. Mas quando estivemos em Pleasant até achámos piada estar lá um gajo com a camisola do clube de onde ele vinha. Não sei se se lembram disso. E foi incrível. Pronto, depois o Rosário, as razões vão ser as mesmas, não vou estar aqui a repeti-las, é incrível. É incrível 2 dias depois de estar em Alvalade, e era isso, foi-nos muito mal passado o filme daquilo que estávamos a ir buscar, que era só ali para tapar buracos, mas não foi para tapar buracos, foi para dar uma saída de jogo diferente da de Varela quando jogava ali, muito mais arriscada, por exemplo. Foi muita coisa. E além de que, em termos de merchandising, também fortíssimo, porque ele depois de sermos campeões andava sempre com a camisola. Ele ou Fofana, não, acho que era ele, sempre com a camisola do 31. Também estou a acho que era o fazer Rosário. publicidade. Era o Rosário. Acho que sim. Isso é engraçado que isso é exatamente o contrário que costuma acontecer. Normalmente os gajos parecem os melhores jogadores do mundo nos vídeos do YouTube e depois são uma merda. E aqui foi um bocado ao contrário, não é? É isso. E pronto, e para terminar, obviamente o Froll, porque ninguém conhecia este gajo. E foi claramente decisivo. E para não repetir, começo então com os melhores, depois passo a palavra, mas acredito que vocês irão repetir muitos deles. Vamos pôr o Bednarek, vamos pôr, nem a destacar em primeiro, segundo e terceiro, mas pronto, Bednarek, Diogo Costa e o amigo do piso, o Gabri, porque se muitos gols foram de bola parada, o homem também teve muita responsabilidade nisso. E pronto, de facto no último jogo é uma diferença a ver ele a marcar um canto ou ver uma hora a marcar canto, a intensidade com que vai a bola é brutal. E nos dias 2 e nos jogos competitivos 2 em que o detalhe faz a diferença, é de facto um gajo a ter em consideração. Fica também na retina o passe dele para o gol contra o Braga, penso eu. Pronto, também alguns pormenores, mas essencialmente esse acumulado de cantos. O Bednarek pela questão do esteio defensivo, o gol que marcou
no último jogo, pelo gol que marcou do Benfica, mas essencialmente pela liderança, por tudo que transmitiu à equipa. Portanto, aqui é coisas que tanta gente já disse. E o Diogo Costa, que também teve brutal. E agora nesta parte de mídia que o Porto proporcionou, eu não consegui ouvir tudo, nem pouco, nem mais ou menos, mas disseram para ele para destacar a defesa. E ele destacou, penso que é a defesa em casa, que nós vimos lá ao vivo, é a defesa contra os alemães, contra o Stuttgart, que ele faz aquela defesa brutal ali à nossa frente, levanta na nossa baliza, digamos assim. Portanto, tiveram todos um papel muito, muito interessante na época e escolho estes 3 pilares, sendo que Frollo estaria aqui, obviamente, que uma coisa com Frollo e sem Frollo, mas ainda para não repetir, já ficou no sítio da revelação. Prata. Eu fiz muita batota. Eh, Então queres que ponha o piso primeiro? Pode ser. Não, assim, se quiser escolher 3, os melhores, não é? Os melhores, aí não há dúvida nenhuma, não é? Até pela quantidade de prémios que eles foram ganhando ao longo do ano. Portanto, é Diogo Costa, Benarek e Fraolt, não há qualquer tipo de dúvida. O Veiga tem a vantagem não, tem a particularidade de se calhar começar com um certo, não sei, vamos chamar, olharam para ele de certa forma desconfiados, ao mesmo tempo também de o que é que este gajo está aqui a fazer, está a tirar aqui o lugar ao nosso menino, ao menino de ouro. E o que é certo é que ele foi justificando o porquê de não ter dado tanto espaço ao Mora para ser utilizado mais vezes a titular. Eu já sei que ele teve muitos minutos, mas nunca foi o titular. Se tivermos que olhar para um dos dois como a primeira opção, foi sem dúvida o Gabri, portanto tem muito essa vantagem. É claro que o PP voltou a ser o PP de antigamente, não só a falhar muitos golos, mas também a ser um elemento, um esteio, acho imprescindível, meu. Eu considero isso pela quantidade de vezes que ele foi usado, quando até tinha utilizado, quando tínhamos o William, quando já tínhamos o Oscar, quando tínhamos o Borja, ele acabou por ser Tu muitas vezes ouviste, usado. ouviste alguma parte deste mídia que falamos das entrevistas? Algumas, não sei. A do Gabri é a puxar Ah, o sim, sim, saco, sim, sim. a puxar o saco aí ao Sim. PP nos treinos, que é Por fora de acaso série. ele critica uma coisa que eu acho que também lhe falta a ele. Mas sim, sim, que ele disse que o PP só lhe falta golo, não é? Só lhe falta decidir mais, enfrentar a O baliza. Gabri na parte do remate, de facto, tem facilitado bastante. E o Gabri tem também a quantidade de vezes que surge na cara na cara, ou com boas oportunidades, também acho que peca ali um bocadinho na finalização. Mas sim, ele referiu isso. Mas pronto, a escolha 3 seriam esses, mas claro, há tantos destaques positivos, que eu já falei do Alberto, já falei do PP, já falei do Veiga. Pá, tínhamos aqui então o próprio Varela para mim ressuscitou, meu. Para mim o Mas Varela. só tipo parte final da época, porque era um dos que eu destacaria pelo negativo no início, por exemplo. Não, por acaso, Não? eu acho que Não, ele teve mais uma para fase muito meio. boa, depois desceu e depois voltou ao É Varela isso. na parte final. Eu lembro-me dessa altura do início da época que nós Isso é o melhor. estávamos, era uma das coisas que nos deixava mais entusiasmados com o Fariola, era que tipo ele ressuscitar alguns desses casos e o exemplo era sempre PP, Varela e Neumann, que eu vinha sempre à memória. Mas pronto, Fala lá da tua batata vou prata. lá, batota. Número 1, Diogo Costa. Número 2. Terceiro lugar, em terceiro lugar, ponho antes um quarto lugar, que é a muralha polaca, e não distingo o Bednarek do Kivior. Logo a primeira batota, queria logo um lugar no pódio que não existe e ponho 2 gajos em vez de um. Portanto, já estão a ver o que é que vos espera. Mas esta é a maior batota de todas. Porque eu acho que eu percebo que o foco esteja no Bednarek, mas acho que aqui isto vale em dupla, pá. Acho que a dupla e a sinergia acho que vale mais que as individualidades aqui, e o facto de terem características tão diferentes, acho que funciona muito bem,
e que foi um dos segredos do título. Depois, em terceiro lugar, tive aqui um bocado na dúvida, mas pus Diogo Costa, porque pronto, o Lama já falou disso e eu juntaria só que é de longe e há vários anos consecutivos o melhor jogador do campeonato, por muito que possa não ser, ou por exemplo, mesmo no ano passado é o melhor jogador do campeonato, porque é o único jogador do campeonato que nos passa pela cabeça pôr em top 5 a nível mundial ou top 10 a nível mundial. Não há mais nenhum jogador do campeonato que esteja nessas cogitações. Só o Diogo, por muito que o Gyökeres seja bom jogador, por muito que o Trincão seja bom jogador, ou sei lá, os Pavlidis, tudo o que vocês quiserem dizer, o único gajo que unanimemente entra numa discussão de melhores do mundo a jogar em Portugal é o Diogo. Também tem a ver com a especificidade da posição, mas isto é factual. E o Agora, Pavlidis é tão bom que até vai agora para a Liga Turca, portanto. sim, mas eu estava a ver se me lembrava de algum do Benfica, mas não ia dizer Sheldrop, porque ainda é recente, mas se nos dessem um Pavlidis para fazer esta segunda metade da época, não sei se Pagava feio. nos fazíamos rogados, não é? Antes pelo contrário, não é? Agora, e depois, o Diogo, eu acho que o Diogo acaba por ser mais importante até do que muita gente pensa na época, porque além de ser capitão, eu acho que a segurança defensiva também, pensamos muito no Bednarek, mas eu acho que temos que pensar também neste triângulo Bednarek, Kivior, Diogo. Portanto, em segundo, lanço o Victor Verhoel, provavelmente foi considerado o melhor jogador do campeonato, e acho que faz sentido. Acho que foi o melhor jogador do nosso campeonato, foi o melhor jogador do Porto, o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador em qualquer competição que nós tivéssemos jogado, mesmo entrando na segunda parte na Liga Europa, foi fundamental. Portanto, enfim, parece estranho, lembra-nos um bocadinho quando contratamos o Hulk, que é, porra, vamos dar 10 milhões por um gajo que nunca ninguém ouviu falar. E a verdade é que rapidamente vimos fogo. Como é que ninguém deu 15, ou como é que ninguém deu 30, não é? Pelo Hulk na segunda divisão do Japão. E o Frollo é um bocadinho assim, não é? Como é que foram 20, está bem, mas porra, como é que ninguém deu 25, como é que ninguém deu 30, não é? É um bocado inexplicável, ainda bem que conseguimos atrair este tipo de talentos, mesmo depois da época horrível que fizemos na época passada, conseguimos atrair este tipo de talento, que estamos sempre, desde esse jogo do Atlético de Madrid, que andávamos a trocar mensagens entre nós, a perguntar, será possível o gajo ainda assinar por outro clube, depois de ter jogado no Copenhague e ter estado aqui? Será possível ele assinar por 3 clubes num defesa, ter contrato com 3 clubes num defesa? Sabe? E em janeiro, será possível? Porque estávamos logo com medo de o perder, logo depois de ver, nessa altura do Atlético, já eram 2 jogos. Portanto, diz muito do que é este talento que temos aqui, que apesar de tudo ainda tem margem de progressão, ainda pode melhorar muito, sobretudo na definição, na finalização de cabeça, na própria chegada à área. Está melhor nesta segunda metade da época, está melhor, mas também pode melhorar, mas cara, tem 19 anos, cara. E acho uma pena não ir ao Mundial, porque faz bem os jogadores destes estarem nos melhores palcos, mas vai ser bom para nós, pode ser que ele passe um bocadinho incógnito, mas acho difícil ele não estar em todos os dossiês de todos os melhores clubes do mundo, e não estar no topo desses dossiês de scout. E para mim o melhor do ano é a última batota, que é Farioli, para mim. A batota total, que foi a cola que colou tudo isto que nós andamos a falar até agora, que foi o esquema que o Farioli conseguiu implementar em tempo, para mim, recorde. Nós temos sempre esta ideia de que,
o treinador estrangeiro tem que se adaptar à nossa liga, é preciso conhecer, isto tem as ligas como a nossa têm as suas idiosincrasias, têm esta coisa, tem muitas coisas que é difícil para um estrangeiro assimilar rapidamente, e depois o próprio conceito de que o primeiro ano é sempre muito complicado, porque depois, sobretudo vindo de um ano mau, implementar vai durar tempo. Ou seja, já aconteceu muitas vezes no Porto, um treinador de primeiro ano ser campeão, aconteceu várias vezes, inclusive até com Vilas Boas, mas nós sentimos tão cedo termos a perfeita noção de como é que ele queria jogar, qual era a disposição da equipa, sabíamos como a equipa se dispunha no campo, sabíamos como a equipa atacava, sabíamos como a equipa defendia, sabíamos o tipo de jogador que ele gosta, em termos físicos, sabemos tudo sobre ele em meia dúzia de jogos, sabemos tudo. E termos essa percepção tão cedo do que é o seu trabalho é uma coisa muito rara. E de facto, o facto de termos conseguido trazer isso até ao final e culminar no título foi uma coisa bastante importante para o clube e para ele também, porque também para ele tinha muito a provar, mas acho que o Farioli, por muito que se possa dizer, mas o Vilas Boas deu-lhe os jogadores que ele pediu, ou os jogadores ideais para o esquema, tanto num defesa como no outro. Mas os próprios jogadores têm outra qualidade que não tínhamos no ano passado. Vamos comparar a qualidade dos jogadores com a do ano passado, é difícil. Mas depois também temos o PP, temos o Varela, temos o Neumann. Portanto, acho que o fundamental desta época, mais do que a direção, mais do que os jogadores, foi mesmo o Farioli e a rapidez com que ele conseguiu implementar o seu futebol, com que ele se conseguiu impor. E outro sintoma é o medo que muito cedo os adversários tiveram ao Porto Farioli, a forma como rapidamente se adaptaram. Vimos logo o jogo, vimos logo a narrativa do campeonato de controlar o Varela, não é? Começou muito cedo no campeonato. O medo com que o Mourinho veio jogar ao Dragão foi muito cedo no campeonato. Portanto, o impacto que ele teve no Porto, no campeonato, foi incrível, e para mim foi o grande destaque da época do Futebol Clube do Porto. Vais por mais um e falar no AVB ou não? Está feito. Não, esse é o primeiro. O AVB está completamente descartado desta conversa. Olha, vamos lá ler então o comentário do pessoal. Isto já está longuíssimo. No Twitter temos aqui o Pinta Costa Forever a dizer: o pior, quando perdemos Jorge Costa, infelizmente tornou-se combustível para o homenagear. O melhor foi sentir que voltamos a ser uma equipa e não houve um monte de jogadores. Desilusão, sinceramente, não tive. Revelação, o scouting. Melhor golo, o William, em Alvalade, que não vi. E fica aqui Começamos logo com um momento que não nos lembramos e que devíamos ter lembrado, não é? Certo, mas não sei se ela está nos piores Eu não momentos lembrei. aí. Sim, não, mas aí sim-me a questão dos jogos. E lá está. Pronto, era mais isso. Os momentos da época dos jogos e não do coisa. Fomos mais à desilusão e ao coisa, mas é isso. Livre-arbítrio Podia ser para marcante, opinar. sim. Este, sem dúvida, que é um momento. Nós lembramos-nos muito nos festejos e nos dois festejos, mas até pelas homenagens que foram feitas, não é? Mas aqui por acaso escapou-me. Lá está, como revelamos, a cena estar com a minha filha desde o início da época. Nós no jogo contra o Atlético de Madrid tiramos fotografia quer com o Farioli, quer com o Jorge Costa. E foi o último jogo dele. Foi incrível. Foi incrível na cena de inacreditável ter acontecido uma semana depois a situação. Mas por acaso aconteceu isso. 1893, o momento que acredito que embalou o acreditar no processo foi o jogo em Alvalade, até pelas comparações com a época anterior. Nesse jogo quero ressalvar a exibição de Dion. A percentagem de bolas recebidas e devolvidas com qualidade foi extraordinária. E mais tarde, ver que Samu também estava a começar a fazer isso com qualidade faz acreditar que se está a trabalhar bem o futuro. Mas é preciso bons jogadores para isso. Com o Gul não tinha dado. E um emoji a rir-se. Boa gravação. Sim.
Faltou dizer isso na questão da desilusão da lesão do Samu, era o facto da evolução que ele estava a ter, que era impressionante, e a lesão interrompeu essa evolução. Do nosso Totti, portanto. Exatamente. Pedro Constantino, o melhor, Frohold, a revelação, Bednarek / Pablo, a desilusão, Mora, ano abaixo da expectativa, melhor momento, vitória em Braga, pior momento, derrota no Casa Pia, provavelmente o único, melhor jogo, William, no WC. Melhor golo, peço desculpa, e não melhor jogo. Eles já mudaram os azulejos, mas pode ficar assim de WC para sempre. Sim, está garantido esse nome. Pronto, e do X penso que está. Vamos aqui a um próximo. E é o Facebook. Ui, fiz a asneira. Se não fiz, não sei. Pronto, vamos ver o que é que está aqui. Temos então o Zé Pedro Carvalhais. Boa noite, meu povo. Poder ter dado palco aos coisinhos para serem humilhados de forma como foram é algo de que nos devemos orgulhar. Exercício difícil, muito difícil. Siga. Melhor, Frohold, catapultou-nos para outro nível. Revelação, Paulo Rosário, um craque praticamente de borla. Desilusão, Borja. Melhor momento, vitória em Braga. Pior momento, empate com o Sporting no Dragão. Melhor golo, William em Alvalade. Difícil deixar Bednarek e Vior Gabri de fora, mas se só falarmos de jogadores, são as escolhas. Para mim, os MVPs da época vão claramente para Fariola e AVB. Um abraço a todos. Fica então o comentário do Zé Pedro. Vítor Pacheco, o melhor, Ian Bednarek. O anos horríveis passado muito se deveu à falta de uma defesa competente. O homem chegou, pegou o destaque e não terminou um único segundo. Um autêntico esteio. Pena apenas aquela expulsão em Nottingham, mas não apaga a época monstruosa. A revelação, Oscar Petrusevski, entrou para ser o completo perfeito para o ataque, o complemento perfeito para o ataque na segunda metade da época, precisamente quando o Borja começava a cair e o William a ser inconstante. E isto com apenas 17 anos. Que maturidade e que futuro. A desilusão de Eris Gul. Quem me dera engolir estas palavras no futuro, mas teve a oportunidade perfeita para se afirmar e não conseguiu ter estabilidade. O talento está lá, esperemos que dê a volta. Melhor momento, a vitória em Braga. Foi o clique de campeão, sair de Braga com os 3 pontos. Deu aquela confiança crucial. A partir dali, soube que escorregar seria muito difícil. O título começou a desenhar-se ali. Pior momento, segunda mão contra o Sporting na taça. Custou muito a engolir. A jogar em casa, num jogo decisivo, exigia-se muito mais do Porto. Naquele momento, foi o ponto baixo da época. Melhor golo, William Gomes, Sporting, ganhar sem espinhas na casa do campeão em título e logo com aquela nota artística, foi o começo perfeito. O tónico que nos catapultou para esta grande época de reconquista. E pronto, as coisas vão sendo mais ou menos parecidas com o que fomos falando. Aí o gol que é questão da ilusão, não é? É preciso ter a ilusão para ele desiludir. Não é? E eu pessoalmente não tinha grande ilusão. Pedro Silva, vou só dar 2 revelações porque acho que a comunicação social não deu devido valor e acho que eles foram muito importantes, quase ao nível dos melhores, Alberto Costa e Paulo Rosário. Rui Bessa, boas campeões, apesar da alegria do Torriense que me deu, fica um sabor amargo, podemos mesmo em 3 meses conquistar 3 taças, campeonato, taça Portugal e Supertaça. Demonstração de coragem e muita garra, parabéns ao Torriense, espero que o Porto tenha muito respeito por eles na Supertaça. Em relação a opiniões, para mim o melhor foi Bednarek, a estabilidade foi descomunal e quero fugir do Victor porque é a resposta mais óbvia. Revelação, William, apesar de por vezes desligar do jogo, os números deste ano foram muito superiores. Desilusão foi o Moura, embora época anterior boa, este ano foi um desastre, não considero o Moura porque não jogou na sua posição. Já o Moura, pior momento da época, a lesão de Samu, ficámos sem avançado e fizemos das tripas coração, fizemos impensável ganhar sem avançado. Melhor gol em beleza, o William em Alvalade, em questão de importância, o estouro de Fofana em Braga. Ainda acrescento a fase do ano, que foi quando o presidente do Melão disse que tínhamos muito medo. Isso foi quase o virar da chave. E muita coisa, a justiça por vezes é tardia, mas não falha. Depois dos escândalos da eliminatória após a eliminatória, a justiça foi feita. Mais uma vez, parabéns ao Torriense, primeira equipa da segunda divisão a ganhar a taça. Parabéns, abraço campeões e viva o Futebol Clube Porto. Eles diziam, e 3 emojis a rir-se, a chorar, a rir-se. Na questão do Veiga, do Gabri, completamente seduzido com esta questão de estar dele, quer dentro de campo, quer fora, pronto, e daquilo que diziam. Penso que está,
poderá faltar aqui mais alguma coisa, vou só fazer aqui um refresh. Mas pronto, podemos avançar com a equipa para o próximo jogo. Prata, queres avançar? Diogo, Diogo, esperemos que sim. é isso, não é? Estamos todos cagados. Mais isso, é isso. mais um defesa em que vamos estar todos cagados. A ver se o Diogo sai ou não sai. Mas pronto, já estamos habituados, não é? Sim. Pronto, acho que está tudo. Temos aqui o nosso ouvinte Aranda que quer muito que nós gravemos em vídeo. Perguntar se nós temos alguma coisa em vídeo para nos pagar A minha umas net é uma bujecas. merda, mano. Está uma merda a tua net? Para Vamos vídeo pagar é impossível. ok. Não dá para gravar. E eu vídeos só no OnlyFans. Portanto, Aranda, não vamos ter muita sorte, mas pronto, é isso. É subscrever. O OnlyFans. Exatamente. Pessoal, É isso. regressamos um dia destes, é isso, Prata? Acho que isto. Uma Acho nota que, para os próximos capítulos. não, o rescaldo já está, depois vamos pensar o que é que vamos fazer nos próximos. Vamos tentar arranjar assunto. Mas acho que é melhor fazer o rescaldo tudo de uma vez, que assim nós não sofremos. Não, assim a malta não tem que esperar. Nós já chegamos a fazer rescaldos divididos em episódios, tipo. Portanto, ainda bem. Acho que assim fica tudo concentrado, por muito que seja um episódio mais longo. Mas já fica. Muito bem. Um abraço e vamos falando. Abraço. Vamos aparecendo por aí. Vamos aparecendo, vamos. E Badger pode ter o golo, o remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.